Fala galera, principalmente aí quem está se preparando para esse concurso do BRB, né, que já está aí batendo na porta. Hoje a gente vai iniciar, né, um grande aulão sobre bancos na era digital, que é uma parte do edital, né, o item 2 do edital da parte de conhecimento específico. E a gente vai dividir, né, esse grande aulão em duas partes. Então, na nossa primeira aula, que é essa de hoje, a gente vai ver metade do conteúdo. E no próximo aulão a gente vê a outra metade do conteúdo. Beleza? Uma coisa que eu sempre faço, galera, e sempre trago isso para vocês, parece um pouco repetitivo, mas é importante, e é o meu papel de professor reforçar isso, é como se estuda para um concurso, né? Estudar para um concurso, a gente precisa seguir uma determinada regra, um determinado manual, que é o edital, tá? Então, eu trouxe aqui nessa primeira tela o recorte do nosso edital para a gente saber o que a gente vai estudar. E além disso, né, eu sempre faço uma pesquisa de mercado para ver o que está sendo ensinado para conseguir trazer para vocês um conteúdo mais forte do que estão ensinando aí fora, para você ter uma chance maior de passar no concurso, ser mais competitivo. E aqui, né, eu noto, né, uma grande, não vou falar falha, mas um grande gargalo em outras aulas, porque olha só o nosso edital fala, os bancos na era digital, presente e tendências. E a maior parte das aulas que eu vi, para não dizer todas, focam muito só no presente. Que no presente a gente vai estudar o quê? Quais são os conceitos. Mas o teu edital ele está pedindo tendência, que é o que pode acontecer no futuro. Então, de todos os temas que a gente vai passar aqui, a gente vai ver tanto o conceito, que é tanto a base presente, quanto a parte de tendência, tá? Uma outra coisa que eu falo e deixo sempre claro para os meus alunos é você entender qual é o nível de exigência que a prova vai ter com você. A gente precisa lembrar que esse concurso do BRB é um concurso de nível médio. Então não faz sentido, tá? Não faz sentido cobrarem de você algo muito específico, algo muito aprofundado desse tema. Eles vão cobrar aqueles conceitos, aqueles pontos de vista mais superficiais, tá? Então a gente não precisa aqui no finalzinho, por exemplo, sobre blockchain, em estudar em nível de mestrado de criptoativo. Não, a gente precisa entender o funcionamento básico da blockchain para conseguir responder as nossas questões. Beleza? Passando então essas premissas iniciais, já vamos mergulhar aqui no conteúdo, tá? E aqui um ponto importante, para quem é assinante do Manual dos Bancos, esse slide vai estar lá disponível, tá? Se você não é, não tem problema, cara. A aula que eu gravo é a mesma, tá? Essa aula daqui vai ser a mesma para as duas plataformas, tanto para o YouTube quanto para a galera lá do Manual dos Bancos. Então, pega aí um caderninho e anota, tá? Pega o caderninho e anota. A única coisa que vai ter realmente só para a galera lá do manual são algumas questões mais detalhadas. Mas a parte teórica a gente vai ver igual nas duas plataformas, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo Internet Banking, tá? Né? O primeiro item fala Internet Banking, banco virtual e dinheiro de plástico. Mas vamos lá. O primeiro ponto que você tem que entender é a diferença de Internet Banking para remote ou remote banking, né? Qual é a diferença? O Internet Banking, ele faz muito o vínculo com acesso pelo computador, tá? O Internet Banking então, tem muito a ver com acesso pelo PC mesmo, pelo computador, pelo notebook. Porque por aplicativo, né, a gente chama de mobile banking, que a gente vai ver mais para frente. Então, o Internet Banking é esse realmente acesso ao computador através dos sites dos bancos. Beleza? E o remote bank, ele lembra do quê? Algo que é remoto. Remoto lembra algo que é distante, né? Distante da onde? Distante da agência física, tá? Então, aqui, né, tem um ponto com a agência física. Só que aqui eu estou falando especificamente da agência, tá? Como assim especificamente da agência? Vamos supor
que você está precisando fazer um pagamento de um boleto e você não usa nem o internet banking, nem o mobile banking. E você vai até um caixa eletrônico, tá? Um caixa eletrônico para fazer o pagamento desse boleto. O caixa eletrônico, ele é uma estrutura física, mas ele faz parte do conceito do banco remoto. Por quê? Aqui eu estou falando que tudo que for fora da agência, que não envolva, quando eu falo da agência, pensa dentro da agência, da porta giratória para dentro, beleza? Tudo que não envolver um ser humano te atendendo, né, para ficar mais claro, é considerado atendimento remoto de banco, tá? Então, tudo que não for fisicamente lá da agência que envolva uma pessoa é um atendimento remoto. Ah, então o internet banking é uma forma de remote banking? Exatamente. O internet banking é uma das estruturas do banco remoto. Ah, o caixa eletrônico também? O caixa eletrônico também. Ah, bacana. Um correspondente bancário. Poxa, um correspondente bancário é uma estrutura física, mas não é dentro da agência. Então também é considerado uma estrutura remota, tá? O call center. O call center você até está falando com a pessoa, mas você está falando com a pessoa de modo distante, né? Então também é considerado nesse ponto de remote banking, tá? Então essa é a primeira divisão que você tem que ter, porque isso já foi questão de prova, tá? Então o internet banking é o acesso ao banco pelo computador, principalmente, e o remote banking é qualquer coisa que fuja da agência física, tá bom? O que é um banco virtual? Isso daqui, né? Essa palavrinha, ela tá aí para te confundir um pouquinho sobre o que é um banco digital, tá? Então, o que que é um banco virtual ou um banco digitalizado, que a gente também pode ver? É algo que a gente vai falar num tema mais para frente. É o banco que te fornece serviços de forma virtual, de forma distante, através de um remote banking, né? Através do internet banking, através do mobile banking. Um banco virtual não é o conceito de banco digital, tá? Não é um conceito de banco digital. Por mais que o banco digital utilize uma estrutura de banco virtual. Ficou confuso? Não precisa se preocupar com isso agora. Entenda que banco virtual é a disponibilização de serviços bancários em um ambiente virtual. Essa questão do que é um banco digital ou o que não é, a gente tem no próprio edital a diferença de banco digital para banco digitalizado, então a gente vai ver isso mais para frente. Que eu quero que você entenda agora esse conceito primário do que é um banco virtual, tá? É o fornecimento de serviços bancários de maneira virtual. Simples assim. Beleza? Tá aqui tranquilo, né, gente? Nenhuma grande novidade. Talvez aí o remote banking, que é um termo que foge um pouquinho, um termo até um pouco mais antigo, tá, galera? Mas eu já vi cair em prova nessa comparativa com o internet banking, por isso que eu quis trazer. Vamos falar agora do dinheiro de plástico. Que, cara, o dinheiro de plástico é um assunto muito antigo. Isso daqui caiu na prova que eu fiz para o Banco do Brasil, que eu passei lá em 2011, tá? Por quê? Dinheiro de plástico sempre foi associado a cartão de crédito, né? Por quê? Porque você tem o dinheiro, mas você não está andando com o dinheiro físico, com a nota de fato do dinheiro. Então, esse conceito de dinheiro plástico sempre está linkado ao cartão de crédito, tá? E qual é a grande sacada do dinheiro de plástico, né? É que você não precisa da nota. Você não precisa da nota para gastar, da nota física. Você não precisa mais dela. E qual é a grande vantagem de você não precisar mais da nota física? Primeiro ponto, para quem é o usuário, segurança, tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? Quanto menos dinheiro você tem, menos risco de assalto você tem, né? O Brasil é um país perigoso, então a segurança é muito importante. Questão de praticidade, né? Porque você andar com muito dinheiro é ruim, né? É muito ruim. Imagina, você ganha aí R$ 5.000, tem que sacar os R$ 5.000 e ficar andando com os R$ 5.000. Muito ruim, não só pela questão de segurança, de praticidade também. Você ter um cartão que você pode controlar ali os gastos é muito melhor. E para o governo, que administra a moeda, né? Você já deve saber isso pelos estudos de conhecimento bancário, é mais barato para o governo, porque o governo não precisa ficar emitindo nota a todo momento.
né? Só que o que que acontece, gente? Isso daqui a gente falou dos benefícios, né, do dinheiro de plástico, a questão da segurança, a questão da praticidade, a questão que para o governo é bacana, né, porque ele precisa emitir menos moeda, né, então com isso ele também tem um custo menor. Só que, além aqui do cartão de crédito, essa nossa casinha aumentou, né? Porque agora a gente tem o nosso amigo Pix. E aí, além do conceito de dinheiro de plástico, a gente começa a trabalhar com o conceito de dinheiro virtual. Olha que bacana, né? O dinheiro de plástico ainda é vinculado ao cartão de crédito, mas a gente começa a trabalhar com o dinheiro virtual, que ele é representado pelo quê? Principalmente pelas transações em Pix. Porque agora você não precisa mais andar com dinheiro. Você pode fazer um Pix, não é? Que antigamente era mais difícil, porque se você fazia um DOC ou um TED, demorava, tinha custo, né? Tinha tarifa, no Pix não tem. Então, o Pix, ele junto com o cartão de crédito, ele favoreceu esse ambiente de se usar menos dinheiro físico, né? Então, você precisa entender que nessa nova era bancária, né, que é o tema, né, dessa parte do edital, se tem uma tendência, tá? Se tem uma tendência de cada vez mais utilizar dinheiro de plástico e dinheiro virtual e cada vez menos o dinheiro físico propriamente dito, tá? E aqui vem um ponto que é muito importante você saber, tá? Muito importante você saber o por qual motivo, né? O porquê, né? Qual a razão desse menininho Pix ter sido tão bem quisto pelo governo, tá? Eu não estou falando das pessoas. Por que que as pessoas gostaram do Pix? Pela praticidade, pela segurança, por ser um método de pagamento barato, né? Porque é um método de pagamento gratuito, tudo isso. Mas o grande motivo do governo, né, ter gostado aí do Pix foi para aumentar a concorrência bancária, né, que é o que eles dizem, mas principalmente por conta do controle, tá? Uma grande vantagem das transações realizadas com dinheiro de plástico e com o dinheiro virtual é que se consegue ter um controle desse dinheiro, ou seja, o governo sabe quem está pagando para onde está indo, diferente do dinheiro físico. Então, isso daqui é muito bacana para o governo ver quem está sonegando imposto, né? Perceber mais facilmente algum indício de lavagem de dinheiro, que você também já estudou aí para conhecimento bancário, né? Então, quando a gente fala de dinheiro de plástico e dinheiro virtual, a gente tem essa tendência de maior uso desses tipos de moeda, bacana, e a gente precisa entender que o governo fez principalmente o Pix para aumentar a concorrência bancária, tá? Sim, você quer isso na tua palavra, tu vai marcar como certo, porque foi um dos motivos, mas para você saber, um dos principais pontos foi essa questão de controle. Bacana? Então a gente já matou aqui a primeira parte do nosso edital de forma muito tranquila, tá? Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Brian, tive uma dúvida na primeira parte da aula, tá? Indo aqui para uma questão agora de tendência, tá? Que o que que acontece? O que que eu vou trazer para vocês aqui? Dados da pesquisa Febraban sobre questões tecnológicas. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver algumas tendências. Em março de 2021, né, mais ou menos ali no início da pandemia, desculpa, a pandemia foi em 2020, mais ou menos depois de um ano do início da pandemia, a gente tinha quase que 30 milhões de pessoas utilizando o Pix, cadastrado no Pix. Agora, 2 anos já da pandemia, né, mais um ano dessa data que eles apresentaram, já são 51 milhões de pessoas. Então, aqui a gente tem uma grande tendência de mais pessoas usarem Pix, de mais pessoas utilizarem dinheiro virtual, beleza? Só aqui para deixar mais evidente essa nossa questão de tendência. Vamos falar agora do mobile banking e de forma bem rápida. O mobile banking é uma evolução do internet banking. Então, se aqui o internet banking a gente estava falando de acesso por computador, né? Se aqui a gente estava falando de acesso por computador, no mobile banking eu falo de acesso através de aplicativo.
né, através de aplicativo de celular, através de aplicativo de tablet, por exemplo. E você deve concordar comigo que o acesso via aplicativo, ele é muito mais intuitivo, principalmente para a nova geração, né? Ele é muito mais intuitivo do que o acesso pelo computador, né? Então, a gente traz aqui uma democratização desse acesso. Mais pessoas passam a ter acesso, porque mais pessoas têm celular, né? Conheço várias pessoas que têm celular, às vezes não têm computador em casa, né? Então, consegue ter um aplicativo do banco, consegue ter um acesso mais fácil, tá? Então, mobile banking é a evolução do internet banking, tá? O internet banking, um acesso pelo computador, e como a gente está indo, né, para um mundo cada vez mais de dispositivos móveis, né, e não de dispositivos fixos como um computador, o acesso via aplicativo ele tende a ser crescente, tá? Então aqui você tem que entender essa diferença entre o internet banking e o mobile banking e principalmente essa questão de acesso via aplicativo. E a gente vai entrar agora na parte da tendência, tá? Isso daqui é a composição de transação, tá? Em 2017, em 2017, o percentual ali de transação, né, que era efetivado com questão de mobile banking, ou seja, pelo aplicativo, era de 35%, né? Depois foi para 41%, depois para 43%, depois para 50%, e aqui, né, de 2020 para 2021, aí sim, pegando a parte de moda pandemia, chegou a 56%, tá? Então a gente percebe que tem um crescimento, né, da utilização do mobile banking e cada vez mais uma diminuição do internet banking. O internet banking era 21, teve até um incremento para 22 depois, mas depois veio caindo 18, 13, 14, tá? E o que se manteve aqui praticamente estável, só para efeito de curiosidade, tá? Eu trouxe esse gráfico para a gente comparar o mobile banking e o internet banking, tá? Mas só para você não ficar perdido, esse outro que aparece aqui, esse azulzinho mais claro, se assim pode se dizer, nessa galerinha daqui, é POS, tá? POS é ponto de venda no comércio. Então, são compras que você faz, né, são transações que você faz em estabelecimentos comerciais, que você pode ver que ele se mantém estável, né? Se mantém estável, não tem uma grande modificação, tá? Então, a gente não tem nenhuma tendência, nesse ponto a gente tem uma tendência de manutenção de transações dentro do ambiente de comércio. Mas esse gráfico, né, para o que a gente está estudando, o que ele traz de mais importante é isso, um crescimento do mobile, tá? Então, o mobile ficando mais forte, tá? Enquanto aqui o internet banking ficando mais fraco, tendo uma diminuição na utilização. Exatamente por isso, porque os usuários do internet banking acabam migrando para o mobile banking por conta dessa questão de cada vez mais a gente ter dispositivos móveis e não dispositivos fixos. Beleza? Então aqui a gente tem mais uma prova de tendência muito bem estruturada. Aqui, né, para a gente ver agora uma visão um pouco mais ampla, um gráfico que ele mostra. Aí aqui sim, ele vem somando o Internet Banking e o Mobile Banking, tá? Então, essa linhazinha crescente daqui é a soma dos dois, tá? A soma dos dois. A gente viu que o Mobile Banking puxa mais, mas a gente vê que as transações via internet estão tendo um crescimento bem considerável, né? Chegando a praticamente 70% das transações. E a gente vê aqui, né, nessa queda, as transações feitas em outros canais, agência, caixa eletrônico e tudo mais. E o que ficou ali mais ou menos estável é as transações feitas no comércio, tá? Que é a que a gente falou que se mantém bem estável. O principal ponto aqui é a gente ver essa diferença no crescimento de transações de forma remota e a agência ficando cada vez mais deficitário, que mostra uma grande tendência no futuro de fechamentos de agências bancárias, tá? De agências físicas bancárias. Tá? Ah, Brian, significa que vai ter menos emprego? Não necessariamente, tá? Porque a demanda bancária, do serviço bancário vem aumentando, tá? Mas a questão de agência física, a gente tem uma tendência de cada vez mais fechar, tá? Matamos o segundo ponto.
né, com bastante tranquilidade, a gente vai falar agora um pouquinho de Open Banking, ou que eu prefiro chamar de Open Finance, tá? E por que que eu prefiro chamar de Open Finance? É porque eu invento alguma coisa? Não, porque o Banco Central já chama de Open Finance. Tá? O Banco Central já chama de Open Finance. Então, a tua prova está ali com indicativo de Open Banking, mas é legal que você saiba esse conteúdo a mais, né? Que a visão do Open Finance é além do Open Banking, tá? Então, tudo que a gente vai estudar aqui é além do que está expresso no edital, mas é a forma que o Banco Central chama. Então, se cair na tua prova Open Finance, por mais que não esteja expresso no edital, vai estar certo. Porque quando você vai procurar no Banco Central, que é a fonte das principais questões, tá? Quando você chega lá do Banco Central, ele fala que o Open Banking é uma parte do Open Finance e o Open Finance é o todo, tá? Então, lá, por que que o projeto mudou de nome, né? Por que que saiu de Open Banking e foi para Open Finance? É porque o Open Banking, tá? Ele dá quando você escuta, né? Parece que está falando simplesmente de banco, né? Quando eu falo de Open Finance, parece que eu estou falando de finanças como um todo, né? E finanças é maior do que banco, né? Então, é por isso que teve essa modificação de nome, porque vários serviços serão prestados dentro do Open Finance, tá? Mas vamos lá, o que que a gente precisa saber? O que que pode ser questão de prova, tá? Vamos lá. Soluções que poderão ser desenvolvidas a partir do Open Finance. Imagem, conteúdo retirado direto do Banco Central, direto da fonte, tá? Quais são as principais soluções que o Open Finance pode permitir? Tá? Questão simples, vamos lá. Comparador de tarifa, de serviço e tarifa, aplicativos de aconselhamento financeiro e de planejamento familiar, iniciação de pagamentos em mídias sociais, tipo você fazer pagamento pelo Instagram, pelo WhatsApp e já debitar direto da sua conta corrente, tá? Vai ser possível fazer isso. E questão de marketplace de crédito. O que é marketplace? Tipo o site da Amazon, que várias pessoas oferecem ali algum produto para comprar e se escolhe que é o melhor. Vários bancos vão poder oferecer empréstimo numa plataforma e você escolhe qual é o melhor empréstimo, tá? Então, esses daqui são os principais serviços que podem surgir a partir do Open Finance. Preciso gravar isso? Não, você não precisa gravar isso, tá? Você precisa só entender a base do que pode surgir para você conseguir responder uma questão, tá? Benefícios, da mesma forma, você precisa entender os principais benefícios de uma forma ampla para você entender o que ele traz de bacana, né? O Open Finance permite novos modelos de negócio. Me dá um exemplo, Brian, do iniciador de pagamento por rede social, tá? Isso é um novo modelo de negócio. Marketplace de crédito é um novo modelo de negócio, tá? Dá mais poder ao consumidor, então consumidor no centro. Portabilidade de relacionamento entre instituições, ou seja, vai ficar ainda mais fácil você trocar de banco, tá? Ah, eu tô aqui no banco X e não estou satisfeito. Poxa, mas eu fico todo preso nele. Não, vai ser praticamente com um, dois cliques você vai conseguir transferir tudo de um banco para o outro. Então fica mais fácil você trocar do seu relacionamento de uma instituição para outra, tá? Democratização, né? Inclusão de segmento desassistido. Então, como a concorrência bancária ela tende a aumentar, né? Novos serviços devem surgir, né? Isso vai permitir que pessoas que antes não tinham acesso ao mercado financeiro passem a ter, tá? Uma maior transparência, porque você vai ter um controle melhor dos seus dados e óbvio, por consequência, um maior controle sobre suas finanças, tá? Uma coisa importantíssima sobre o Open Finance. Eu lembro quando eu comecei a dar essa aula lá atrás, que ainda se chamava só de Open Banking, muitos alunos me perguntaram essa questão do compartilhamento de dados que o Open Bank permite em relação à LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, me perguntando se o Open Banking, né, ele não feria a LGPD, tá? Porque o que que acontece, gente? Dentro do Open Finance, tá? Não sei se vocês estão muito ligados como funciona isso. A grande força motriz do Open Finance é o compartilhamento de dados. Como assim? Vamos supor, tenho minha conta lá no Banco do Brasil, tá? Então, teoricamente, a única instituição que detém os meus dados financeiros é o Banco do Brasil, tá?
Com o Open Finance, eu posso falar lá para o Banco do Brasil que eu quero que o Itaú tenha acesso a essas informações. E aí o Itaú vai ter acesso a essas informações e vai poder me ofertar produtos, né, para concorrer com o Banco do Brasil. Ó, Brian, eu vi que teu limite no cartão de crédito do Banco do Brasil é 20 mil, eu te dou um limite de 30 mil. Vem cá usar o cartão comigo. Então, a base primordial do Open Finance, tá, é esse compartilhamento de dados. Mas, poxa, compartilhar dados não iria ferir a LGPD? Não. Por quê? Esse compartilhamento de dados, ele só é possível, tá, depois de três etapas, que é o consentimento, a autenticação e a confirmação. O que que significa isso? O primeiro ponto, o cliente ele tem que consentir. O cliente tem que falar, ele tem que manifestar que ele quer compartilhar o dado dele com outra instituição. E ele faz isso através de uma autenticação. Ele faz isso através de uma autenticação. Brian, que autenticação? Por exemplo, eu entro no banco e falo, entro lá no aplicativo do Banco do Brasil e falo, Banco do Brasil, eu quero compartilhar os meus dados com o Itaú. Essa daí é a parte do consentimento. Aí o banco vai falar, beleza, Brian, então autentica aqui que você quer fazer isso. E ele vai pedir para eu autenticar com o quê? Com a minha senha, né? E aí, se checar a minha senha, ele vai confirmar que sou realmente eu que estou pedindo e vai compartilhar esses dados com o Itaú conforme eu pedi. Então, coisa importante sobre o Open Finance, sobre o Open Banking. Os dados só são compartilhados com devido consentimento do cliente. E o cliente ele pode escolher quais dados ele vai compartilhar. Então, por exemplo, eu posso compartilhar com um outro banco só os meus dados de empréstimo, só os meus dados de investimento, só os meus dados de cartão, tá? E eu posso a qualquer momento revogar esse compartilhamento de dados, tá? Então é exatamente por isso que não fere a LGPD. Bacana? Vamos ver aqui algumas coisinhas em questão de tendência, né? E aí, será que o Open Bank, esse compartilhamento de dados, pegou ou não pegou? Então, a gente vê ainda que pouquíssimas pessoas utilizam, tá? Em dezembro de 2021, 548 mil pessoas físicas utilizavam, já teve um crescimento até abril, que foi quando a pesquisa ele foi, os dados que a pesquisa pegou, para 644 mil pessoas compartilhando dados. Ainda muito pouco, tá? Ainda muito pouco, tá? A gente viu que, por exemplo, do Pix bateu quase que 70, mais de 70 milhões de pessoas que usaram, enquanto do Open Banking ainda uma adesão muito pequena, né? Por quê? Muito pelo desconhecimento das pessoas, muito por ser um sistema também que está embrionário, né? Então, é algo que ainda não pegou muito, tá? Mas em questão de tendência, a tendência é que quanto mais essa questão evolua, mais pessoas façam acesso, tá? Até porque um crescimento de 18% em 4 meses, né? Não é um crescimento tão pequeno, tá, gente? Então, o número geral ele ainda é pequeno, né? Mas se a gente vê o crescimento em 4 meses, quase que 20% de crescimento em 4 meses não é um crescimento pequeno. Na pessoa jurídica ainda foi mais, né? 60% na pessoa jurídica. Né? E por que que mais pessoa jurídica aderiu do que pessoa física, proporcionalmente falando? Porque a pessoa jurídica, né, a empresa, ela tem interesse sempre em ter as melhores ofertas na mesa. E o Open Banking, ele permite isso, né? Porque se eu compartilho os meus dados, os bancos concorrentes ao meu vão ter mais informações e vão querer me puxar como cliente deles, tá? Então, aqui ainda é um número baixo de pessoas utilizando, compartilhando dados, mas a gente tem uma tendência de crescimento, tá? Vamos aqui evoluir, né? Fechar o assunto de Open Banking. Poxa, Brian, tem mais coisa que a gente pode falar sobre Open Banking? Tem, cara. Se você quiser, eu tenho uma aula aqui no canal só de Open Banking, mas os conceitos básicos para você responder nessa prova que a gente viu aqui é mais que suficiente, beleza? Mas se tiver aí uma sede maior, quiser saber como foi implementado o Open Banking, quais foram as fases do Open Banking, eu tenho aqui um vídeo no canal exclusivo sobre isso que eu fiz lá na abertura do Open Banking, tá? Só que essas fases praticamente já passaram.
Então, eu imagino que a prova ela venha cobrando mais nesse sentido do conceito como um todo e das tendências do Open Banking, tá? E principalmente ali naquela parte de benefícios, tá? Os benefícios do Open Banking é algo que, se eu fosse fazer a prova do BRB, eu ficaria muito ligado. Bacana. Vamos falar agora do comportamento do consumidor. Só que o comportamento do consumidor a gente poderia ficar horas falando. E a parte de qualidade do atendimento, né, que a gente pretendo também fazer um aula sobre isso, que é outra parte do edital, a gente vai falar muito sobre consumidor. Só que aqui a gente precisa entender que a gente está falando de uma nova era digital. Então, a gente vai estar falando do comportamento do consumidor dentro desse novo mercado bancário, tá? E dentro desse novo mercado bancário, nós temos quatro tipos de consumidores, tá? Especificamente dentro do mercado bancário, tá? Primeiro tipo, os consumidores pragmáticos, tá? Alguém que é pragmático foca pelo quê? Pela objetividade e praticidade no atendimento. Então, esse cara, ele está pouco se lixando se ele vai ser atendido presencialmente ou se ele vai ser atendido remotamente. O que ele quer é um atendimento objetivo e prático. Simples assim. Tá simples assim. O cara quer um atendimento objetivo e prático, não se importando se esse atendimento vai ser presencial ou remoto. Beleza? Só que aí a gente tem, tá, os consumidores tradicionalistas, tá? Que aqui, gente, sinceramente para vocês, eu que trabalho, eu posso falar, né? Aqui estão os nossos velhinhos, né? Os nossos velhinhos. Porque os nossos velhinhos, eles evitam as soluções tecnológicas, né? A maior parte dos clientes que vão lá na agência falar comigo presencialmente são velhinhos. Por quê? Porque ou eles não têm tanta familiaridade com a tecnologia, ou, né, eles não entendem esse atendimento tecnológico como seguro, tá? É óbvio que aqui, gente, não é só os velhinhos, tem muita gente mais nova que não gosta, mas principalmente esse grupo das pessoas mais velhas, tá? Elas têm, né, esse pé atrás com as soluções tecnológicas, seja por familiaridade ou seja por segurança. E por isso eles acabam preferindo o atendimento presencial. Tá? Então, consumidores tradicionais, tá? Dentro, né, desse escopo de estudo que a gente está tendo hoje, são os consumidores que refutam um pouco mais as soluções tecnológicas e preferem ser atendidos presencialmente. Beleza? Aí, se a gente tem a galera que é avessa à tecnologia, a gente vai ter a galera que ama a tecnologia, que aí é o enquadramento dos consumidores pioneiros. Então, é uma galera que tem uma grande familiaridade com a tecnologia e eles sempre buscam inovação e crescimento. Aqui, principalmente, a galera mais nova. E aqui tem uma coisa legal. Se o consumidor tradicional, né, os consumidores tradicionalistas, eles evitam soluções tecnológicas para se sentir mais seguro, aqui os consumidores pioneiros, eles acabam que por tanta busca por facilidade, inovação e tecnologia, às vezes eles acabam se expondo mais, né? Abrindo mão um pouquinho da segurança em relação a essa questão de inovação, tecnologia e facilidade do uso de aplicativo, tá? Então, é um ponto bacana você saber. E, por fim, nós temos os consumidores céticos. Os consumidores céticos, eles não são totalmente satisfeitos com o atendimento bancário em si, mas eles não confiam tanto nas soluções tecnológicas, tá? Então, eu diria ali assim que ele é uma evolução do cara tradicional, porque ele até utiliza a solução tecnológica, tá? Vou te dar um exemplo prático. Eu tenho alguns clientes que eles utilizam um aplicativo para fazer consulta, para verificar o extrato, ver como estão os investimentos. Mas ele não se sente confiável em fazer um investimento pelo aplicativo. Aí ele acaba me ligando para fazer o investimento. Aí se ele me liga para fazer o investimento, poxa, Brian, eu não gosto de ligar para fazer o investimento. Isso não é algo que não me deixa muito satisfeito. Eu queria algo que fosse mais rápido do que uma ligação. Então ele não está satisfeito em ter que ligar para fazer o investimento.
Só que aí, quando eu viro e apresento para ele, falo, beleza, mas você não precisa me ligar para fazer um investimento, você pode fazer um investimento pelo aplicativo. Ah, eu não gosto muito, né? Não confia tanto em utilizar o aplicativo. Então, são aqueles consumidores que ainda não estão ali tão maduros nessa questão de tecnologia, até já utilizam um pouco, tá? Mas acho que aqui o principal ponto que você precisa entender para caracterizar um consumidor cético na tua prova é a não satisfação dele com o atendimento, porque, por exemplo, o consumidor tradicionalista, ele não usa solução tecnológica, mas ele fica feliz em ir na agência. Ele está satisfeito em ir na agência, entendeu? Esse consumidor cético não. Ele acha que o atendimento não está no melhor nível possível, só que aí, quando se apresenta uma solução tecnológica para ele ter um atendimento melhor, ele desconfia um pouco, ele não se sente tão seguro, tá? Conseguiu entender a diferença? Bem sutil, mas acho que dá, né? Acho que dá para entender aí essa pegada, que o tradicionalista ele realmente gosta de ir no atendimento presencial, o cético nem tanto, tá? Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre como atender, né? Esses novos perfis consumidores. Isso a gente vê muito mais na parte de qualidade de atendimento. Realmente os assuntos eles se conectam, mas de forma bem rápida, né? Dar cada vez mais segurança, por isso que os bancos investem tanto em sistemas de segurança de aplicativo, focar na inovação, tá? Focar na inovação, sempre buscar inovar. Personalização é uma palavra-chave hoje em dia, né? Por quê? Porque cada pessoa é única e cada pessoa quer sentir que o atendimento é único. E hoje, com a tecnologia, eu consigo cada vez mais dar um atendimento personalizado. Então, a personalização, né? Atender presencialmente o cliente tradicionalista, dar inovação para o cliente que é pioneiro, né? Dá um toque humano nos atendimentos, mesmo nos atendimentos remotos, mesmo nos atendimentos virtuais, sair daquela coisa só de máquina, isso daí que é um conjunto muito bacana de como você pode atender a necessidade desses consumidores, tá, gente? Isso aqui é um ponto bacana. A gente vai ver mais isso quando tiver o aulão de qualidade no atendimento, que é a parte 3 do edital nessa parte de conhecimento específico. Mas é bacana você guardar principalmente esses conceitos aqui de segurança, inovação, personalização e o toque humano para como pontos de atenção para a gente atender esse novo perfil, esses novos perfis de consumidores. Bacana? Aqui a gente vai ter um pouquinho, né, mais dados da pesquisa da Febraban, né, para a gente ter uma leitura melhor de cenários de tendência. A gente vê aqui que as pessoas estão utilizando mais, né? Então, a média de acesso mensal da maioria dos clientes era de 24 acessos por mês dentro do mobile banking. A gente agora está com 40 usos. Então, as pessoas acessam o banco mais de uma vez por dia, né? Essa média dentro dos usuários mais pesados, né, dos heavy user, mudou um pouco, né? Foi de 57 para 59, porque o cara já usava muito o aplicativo, então não teve uma grande modificação, que aí são quase que 2 acessos por dia. Mas aqui, o primeiro ponto que a gente pega principalmente desse recorte, que é dos usuários em geral, é um grande incremento, né? Muito mais acesso por dia. E quando a gente vê o número de clientes pesados, que são os clientes que fazem, tá, esse heavy user, são as pessoas que fazem mais de 80% das suas transações por aplicativo, tá? O que é o mobile banking? A gente vê, não é por aplicativo não, pela internet, tá? Seja pelo mobile banking ou pelo internet banking. Então a gente vê aqui que teve um crescimento muito grande, né? Hoje se consideram aí quase que 75 milhões de clientes que utilizam só o celular, né? Praticamente só o celular para fazer a maioria das suas transações. E já o número de usuários pesados no internet banking, né, aqui no computador, o número ficou praticamente estável, caiu um pouquinho. O que mostra a tendência do quê? De muito mais pessoas utilizando o aplicativo e de muito mais pessoas utilizando para fazer a maioria, né? Mais de 80% das suas transações. Então a gente vê ali que o cliente tradicionalista ele tende a se extinguir com o tempo e cada vez mais
uma presença dos clientes pioneiros ou dos clientes pragmáticos, até mesmo ali um aumento do cliente cético, né? O tradicionalista, ele tem de cada vez mais ser reduzido essa fatia de mercado, porque o uso, né, de ferramentas virtuais cada dia mais cresce. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho da experiência do usuário, né, que é um outro item que está no nosso edital. E da experiência do usuário, eu queria falar principalmente do onboarding digital, tá? A experiência do usuário é toda a questão do acesso que o cliente tem, tá? Então, você tem uma plataforma mais ágil, influencia na experiência. Ter uma plataforma mais intuitiva auxilia o cliente, ter funcionários bem treinados melhora a experiência do cliente, mas isso você sabe, né? Isso não precisa de um professor te falando, isso daí o bom senso, né? Você como usuário, você sabe o que te agrada quando você acessa ali um internet banking, um mobile banking. Agora, esse conceito de onboarding é um conceito que você precisa entender, tá? O que que é isso, né? O onboarding é o processo pelo qual as empresas integram seus clientes e os seus usuários com a tecnologia, tá? E por que que ele faz isso? Por que que ele faz isso? Porque ele quer facilitar a contratação de produto, tá? Então, essa integração dos clientes com a tecnologia, dentro do ambiente bancário, por exemplo, permite a abertura de contas e contratação de produtos de forma virtual. E por que que o banco quer fazer isso? Porque se ele facilita, né, se ele cria essa ponte que o cliente vai na internet e compra o produto, ele vai conseguir ampliar a carteira de cliente dele sem ter que gastar muito em mão de obra, porque ele está fazendo isso através de ferramentas tecnológicas, e isso, consequentemente, vai ter um aumento da sua receita. Tá? Então, esse onboarding a gente está falando de integração, tá? De aproximar clientes de tecnologia, principalmente para que esse cliente contrate produto e coloque mais de grana no bolso dos bancos. Tá? E será que essa parada está funcionando? Tá? Será que essa parada está funcionando? Olha aqui que bacana. Número de contas correntes abertas. Em 2020, nós tivemos 6 milhões e meio de contas abertas através de aplicativos, através de canais digitais. Em 2021, teve um crescimento de 66%. Quase 11 milhões de contas foram abertas de forma digital. Enquanto isso, né, continuaram tendo abertura de contas nas agências, que saiu de 8,5 milhões para quase 10 milhões. Também teve um crescimento. Mas perceba que foi um crescimento menor do que o crescimento da abertura em canal digital. Inclusive, em 2021, foi o primeiro ano onde nós tivemos mais contas abertas de forma digital do que de forma física. Tá? Então, isso daqui é um indicativo de que essa integração vem funcionando. Né? Aqui tá uma outra tela para você ver a questão de contratação de produto. Então, olha aqui dentro do mobile banking, tá, gente? Isso aqui a gente não precisa olhar tudo, não. Tá? Só quero que você olhe principalmente esse quadrinho daqui do mobile banking. Contratação de seguro saiu de 1 milhão para 5, um aumento de 400%. Contratação de crédito, um aumento de 26%. Contratação de investimento, um aumento de 93% pelo mobile banking, tá? Então, aqui a gente vê até uma coisa bacana, que dentro do internet banking, a gente teve até uma redução na contratação de investimentos que a gente vê que migrou, né, para o mobile. Porque realmente, antes as pessoas gostavam de ver mais investimento pelo computador, elas já estão se acostumando a ver pelo aplicativo, tá? Então você vê que dentro da linha de mobile banking tudo aumentou e tudo aumentou de forma muito expressiva, tá? Tudo aumentou de forma muito expressiva, o que realmente indica que essa questão do onboarding, né, do grande desafio, do grande objetivo dos bancos aproximarem o cliente desse ambiente digital para o cliente se autoatender e contratar os produtos vem dando certo. Ou seja, isso é uma tendência. Né? Vocês estão percebendo que eu estou batendo muita tecla em tendência, porque o teu edital pede isso. Tá? Vamos aqui para a parte final dessa nossa aula de hoje. Tá? A gente vai matar metade do conteúdo hoje. A gente vai falar um pouquinho de segmentação de mercado e interação digital. Tá, gente? E aqui você precisa ter uma parada
que é muito importante para você que está estudando para concurso. Você precisa ter malandragem. Ué, malandragem? É, você precisa entender aquele tema dentro do contexto que ele está inserido. A gente está falando de segmentação de mercado dentro da nova era, né? Do banco na nova era. Tá, então vamos ver o que é segmentação de mercado geral e depois vamos aplicar para essa nova era. Tá? Então, o que é segmentação de mercado? É um estudo onde você vai pegar o teu mercado consumidor e vai dividir em grupos, tá? Também se pode chamar de nicho. Nicho é uma palavra bonita para grupo e que a galera do marketing adora. E esse grupo, você vai fazer um grupo com pessoas semelhantes, tá? Ah, parece que vai pegar todo mundo igualzinho? Não, não é semelhante fisicamente. É com perfil de consumo semelhante, tá? Com necessidade semelhante. Por quê? Se eu segmento ali uns grupos determinados de atendimento, eu consigo prestar um atendimento mais adequado. E se eu presto um atendimento mais adequado, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu ganho mais dinheiro, tá? Então, segmentação de mercado é pegar um determinado grupo consumidor e dividir em nichos, tá? E os principais tipos de segmentação que a gente tem é a segmentação demográfica, que são dados demográficos, então, idade, sexo, religião, altura, cor, enfim, renda, tá? São dados estatísticos, então, esse é o ponto da segmentação demográfica. A segmentação geográfica, o nome já diz, né? Uma segmentação por localidade, tá? Então, a gente já passou aqui pela demográfica, pela geográfica. Comportamental tem relação com os hábitos de consumo e psicográfica tem relação com a identidade do consumidor, tá? Eu tenho uma aula no canal específica de segmentação de mercado, que eu recomendo que você assista, tá? Principalmente porque isso vai ser importante para a parte de qualidade no atendimento, tá? Mas o que interessa para a gente aqui dentro da nossa matéria é principalmente a segmentação comportamental, porque a segmentação comportamental, como eu falei para você, tem a ver com hábitos de consumo. E aonde a gente vê hábitos de consumo? Nesses quatro perfis de consumidores que a gente viu lá atrás, né? Então, o consumidor pragmático, ele tem o hábito de querer algo mais objetivo e mais prático. O tradicionalista tem o hábito de ir na agência, o pioneiro, o hábito de usar aplicativo, o cético, o hábito de reclamar de tudo. Então, a gente tem, né? A gente precisa entender a segmentação, né, naquele conceito básico da segmentação demográfica, geográfica, comportamental e psicográfica, que eu recomendo que vocês assistam a aula somente de segmentação, mas para esse nosso campo de estudo, né, pegando a segmentação aqui para o nosso campo de estudo, a gente precisa entender a segmentação por comportamento, principalmente dentro desses quatro grupos, tá? Principalmente dentro desses quatro grupos. E por fim, gente, a gente vai falar de interação digital. E se você está comigo até aqui, a gente está indo para o final dessa primeira aula, agora você vai interagir comigo, porque até agora só eu que interagi com você. Então, o fato de você estar assistindo minha aula, você não está interagindo comigo. Então, interage comigo, vai, fica aí no curtir do vídeo, que você me dá uma moral, faz o melhor, comenta, tá? Comenta aí no vídeo. E por que que todos os YouTubers, né, eles pedem para você comentar, pedem para você ali dar um like, né? Por que que eles pedem essa interação digital? Interação digital é toda essa comunicação mútua entre o cliente e a empresa, tá? Jogando para ir para a questão mais financeira, tá? E por que que a gente quer ter essa interação digital? Porque eu quero que você comente, porque eu quero que você curta o vídeo, porque isso gera uma aproximação entre a gente. E isso gera principalmente uma questão de engajamento. Então, o que que acontece? Quando você entra, pegando aqui no YouTube rapidinho, quando você curte o meu vídeo, quando você comenta o meu vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo foi importante para você e existe uma tendência que ele te recomende mais vídeos meus. Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou te fidelizando quando você interage comigo, porque você se aproximou, a chance de você ver meus vídeos agora é maior. E, além disso, geralmente os comentários aqui das aulas são positivos, isso faz com que outras pessoas vejam esses comentários e se interessem pelo conteúdo. Tá? Isso dentro da questão do YouTube. Isso faz o quê? Faz com que o meu vídeo seja divulgado para mais pessoas, que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo desse nível e que possam se preparar melhor para concurso.
Bacana. Então, o meu objetivo, que é passar um ponto de conhecimento para vocês, ele fica mais forte quando vocês interagem comigo, beleza? E com uma empresa. Se você interage mais com uma empresa, se você se aproxima mais da empresa, se você engaja mais com a empresa, a chance de você comprar dessa empresa é maior. E se você compra dessa empresa, você coloca grana no bolso da empresa. Então, qual o principal objetivo dessa interação digital? É te aproximar da empresa, é te aproximar do banco, gerar um engajamento com você para que você compre mais do banco e que você gere mais resultado. Poxa, Brian, então eu posso dizer que a interação digital ela é importante lá para o onboarding, né? Porque se eu estou interagindo, a chance de eu comprar um produto online é maior. Exatamente, está tudo interligado, tá tudo interligado. Beleza, galera? Só deixa eu fechar aqui rapidinho, que eu quero voltar aqui rapidinho para essa parte. A gente viu até aqui, galera, até exatamente a metade. Tudo muito interligado, tá? Deu praticamente aí 1 hora de aula, tá? Um conteúdo bem denso, mas eu garanto para você, quem assistir essa aula até o final e assistir a parte 2 até o final, tem uma grande chance de gabaritar esse assunto, que eu imagino aí que venha mais ou menos umas 5 questões. Beleza, galera? Agradeço demais a atenção de vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.